Na terça-feira, o Senado Federal aprovou, por 50 votos a 25, o texto base da reforma trabalhista, que traz novas definições sobre férias e jornada de trabalho. Por isso, nós vamos conversar agora com o professor José Santana, que é professor de História da Universidade Estadual de Goiás. Boa noite, professor. Obrigada pela presença. Boa noite, eu agradeço mais do que você, pelo convite e espero que consigam entender o que eu vou dizer, apesar da minha rouquidão. Tudo bem, professor. Professor, o que o trabalhador deve se atentar em relação a essas alterações? De que forma que a reforma trabalhista vai atingir o trabalhador? Olha, em primeiro lugar, devemos dizer que as reformas não são neutras. Elas são realizadas para atender a interesses. E neste caso, especificamente, para atender aos interesses dos empresários, que estão à procura de meios para garantir o aumento da sua taxa de lucro, né? E a forma mais importante de obter um aumento da taxa de lucro é exatamente reduzindo as exigências, as obrigações que os empresários têm para com os trabalhadores, através aí dos direitos previstos na legislação, né? E nesse caso é o que vai se confirmar. Obviamente que a nova lei não está retirando a maioria dos direitos dos trabalhadores, mas ao permitir que haja uma negociação, inclusive individual, entre o empregador e o trabalhador, que será contratado, né? Ela acaba dando muito mais possibilidade ao empresário de conseguir o contratador, né? De conseguir impor algumas exigências a esse trabalhador e com isso reduzir alguns desses seus direitos, que ainda que estejam previstos na legislação, né, essa legislação agora passa a ser secundária diante desse acordo que vai ser realizado entre o empregador e o trabalhador, né? E é aí que ele tem que estar muito atento, dentro das possibilidades, obviamente, porque ao estar à mercê do empregador, isso dificulta bastante a situação do trabalhador, mas na medida do possível a articulação com outros trabalhadores é necessária, né, a sua organização, a sua luta para garantir que esses direitos não sejam completamente ignorados e ultrapassados pela ganância dos empregadores. Em relação às leis trabalhistas, elas precisavam mesmo ser revistas? Era preciso rever algumas coisas dessa lei, ou o senhor acredita que ela já atendia aos interesses tanto do trabalhador quanto do empresariado? Olha, essa legislação ela nasce para responder a demandas dos trabalhadores e obviamente que não atendeu a todas as demandas dos trabalhadores ao longo de todas essas décadas, desde a sua criação, pelo menos aí a partir de 1931, mas consolidando-se com a CLT em 1943, né? Mesmo assim, alguns direitos foram assegurados que não eram assegurados pela lei até então, né? E obviamente que isso trouxe um mínimo de condições de sobrevivência, né, e de reprodução dessa força de trabalho, né? Obviamente que com o tempo há necessidade de uma atualização. E essa atualização, se ela deve existir, deveria ser no sentido de garantir a ampliação dos direitos dos trabalhadores, porque o empresariado, os patrões, né, eles sempre têm condições têm meios, né, de fazer valer os seus interesses, especialmente porque o Estado ele está fundamentalmente a serviço dos interesses do capital, dos interesses dos empresários, né? Então ela vem nesse momento, inclusive com esse discurso que vai modernizar, porque é arcaica, porque é fascista, etc., foi criada num momento, né, de ascensão de uma determinada orientação política que era considerada fascista, mas, na verdade, ainda não correspondia a todos os pleitos dos trabalhadores, né? E, nesse momento, se tivesse que fazer alguma revisão, alguma reforma, essa reforma teria que ser no sentido de ampliar os direitos dos trabalhadores e não de retirar ou de colocá-los numa posição muito mais vulnerável diante do empregador. Bom, em relação ao posicionamento dos senadores goianos, os senadores Ronaldo Caiado, do DEM, e Wilder Moraes, do PP, votaram a favor das mudanças. Já a senadora Lúcia Vânia, do PSDB, se absteve da votação. Como é que o senhor interpreta esse posicionamento dos nossos senadores? Olha, os senadores, né, a maioria dos chamados parlamentares ou dos representantes políticos, eles representam fundamentalmente o interesse de quem tem um poder maior de influenciar a opinião deles. Além do mais, muitos deles estão vinculados a interesses
de uma determinada classe. E essa classe é a minoritária, que é a classe do empresariado, dos grandes proprietários de terra, né? Normalmente são esses que conseguem realmente exercer um poder de influência muito maior sobre esses parlamentares, os políticos de um modo geral, inclusive no momento da eleição, porque na verdade quem patrocina a eleição, né, de todos eles, fundamentalmente são os detentores do capital, são os empresários, são banqueiros, as empreiteiras, como estão aí para todo mundo tomar conhecimento, são os grandes proprietários rurais, né, e obviamente que quando eles são eleitos eles vão corresponder aos interesses desses setores. E são exatamente esse setor, essa classe, né, que é a empregadora, que é a maior interessada na reforma trabalhista. Né? Daí esses dois dos 3 senadores de Goiás, né, terem se posicionado. Ronaldo Caiado, historicamente, né, já sabemos qual é o posicionamento dele, que é exatamente a favor dos empresários, a favor do grande proprietário rural, que são os empregadores e que obviamente necessitam, né, desses direitos reduzidos para poder lucrar cada vez mais. A Lúcia Vânia, pelo fato de estar vinculada ao PSB, existe uma outra orientação, mesmo assim, veja que ela não foi votar contra, né, o projeto. Ela se omitiu, mas na verdade, se dependesse dela, da vontade dela, da condição de classe dela, o fato de ela ser vinculada exatamente aos interesses da classe dos empregadores, ela teria votado a favor do projeto, não tenha dúvida quanto a isso. Né? Então essa omissão, ela é apenas para poder não se comprometer diante daqueles que controlam o partido, no caso do PSB, e que tem parte da sua base eleitoral junto aos trabalhadores, que são os principais afetados por esta nova lei, né, que retira alguns direitos e que torna, por outro lado, os trabalhadores muito mais vulneráveis diante dos patrões. Né? Então essa é a situação, eles vão continuar se posicionando geralmente a favor do empresariado, né, que embora os trabalhadores votem, embora os trabalhadores, a maioria dos votos deles é que vai eleger esses parlamentares, mas na verdade não são eles que garantem de fato que esses parlamentares vão exercer o seu mandato em função dos interesses dos trabalhadores. Bom, o nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer, muito obrigada pela sua presença, professor. Eu é que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para eventuais outras discussões sobre temas correlatos ou de natureza semelhante. Muito obrigada, boa noite. Boa noite.